Rádio Novo Milênio, 98.1 FM. Que nos acompanha pela televisão, pode ver, temos um belo domingo de sol, esses dias com temperaturas bastante baixas, mas com ausência de chuva agora. Temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 9 graus Celsius. A liturgia deste domingo que nos propõe o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, que irá inspirar a reflexão do Santo Padre antes de rezar o Ângelus. Papa Francisco, que na manhã de hoje enviou ainda cedo uma mensagem a Abu Dhabi, no dia em que se recorda o 5º aniversário, a assinatura do histórico documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Hoje recordamos ainda, também é celebrado o Dia Mundial da Fraternidade Humana, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de dezembro de 2020, justamente inspirando-se então nesse histórico documento assinado pelo Papa e pelo Grão-Imame de Al-Azhar. Recordamos ainda a nota do Dicastério para a Doutrina da Fé, divulgado ontem sábado, onde é reafirmado que para a validade dos sacramentos, as fórmulas e a matéria não podem ser modificadas. Essa nota foi necessária em função da perpetuação de abusos litúrgicos. Reiteramos ainda a você que nos acompanha a seguir aquilo que é oficial no que diz respeito ao Papa Francisco e ao Vaticano, ou seja, a se ater a informações oficiais. Para tal, nós temos o site www.vatican.va, onde estão disponíveis gratuitamente todas as homilias, discursos, catequeses, entrevistas do Papa Francisco, tudo na íntegra, e também dos pontífices precedentes. Nós temos o boletim da sala de imprensa da Santa Sé, temos também o site Vatican News, que é um órgão oficial de comunicação da Santa Sé. Recordamos ainda outras atividades do Santo Padre para este mês de fevereiro. Recordamos que na última sexta-feira, festa da apresentação do Senhor, dia dedicado mundialmente à vida consagrada, o Papa presidiu a celebração eucarística na Basílica de São Pedro. E no domingo, 11 de fevereiro, 9h30 da manhã, horário italiano, 5h30, horário de Brasília, será celebrada então a Santa Missa, em que o Papa Francisco canonizará a Beata Maria Antônia de San José de Paz e Figueroa, a religiosa argentina fundadora das Filhas do Divino Salvador, justamente beatificada pelo Papa Francisco em 2016. Pois teremos naturalmente no dia 14, a quarta-feira de cinzas. O Papa Francisco abrirá então o período da Quaresma com os ritos tradicionais. Agora sim abrem-se as janelas do apartamento pontifício. Temos então o Papa Francisco conosco nesse domingo. Aplaudido pela multidão presente na praça, nos preparemos então para ouvir e acolher em nosso coração a sua mensagem. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia ci mostra Jesus em movimento. O Evangelho da liturgia mostra-nos Jesus em movimento. Ele, de fato, acabou de pregar e, tendo saído da sinagoga, dirige-se para a casa de Simão Pedro, onde cura a sua sogra e depois
Ao entardecer, sai novamente em direção à porta da cidade, onde encontra muitos doentes e possuídas pelo demônio e os cura. Na manhã seguinte, levanta-se cedo e se retira para rezar. E, por fim, anda novamente pela Galileia. Jesus em movimento. Concentremo-nos nesse contínuo movimento de Jesus, que nos diz algo importante sobre Deus e, ao mesmo tempo, nos interpela com algumas perguntas sobre a nossa fé. Jesus, que vai ao encontro da humanidade ferida, mostra-nos o rosto do Pai. Pode ser que dentro de nós ainda existe a ideia de um Deus distante, frio, indiferente à nossa sorte. O Evangelho, ao invés disso, mostra-nos que Jesus, depois de ter ensinado na sinagoga, sai para que a palavra que pregou possa alcançar, tocar e curar as pessoas. Assim fazendo, revela-nos que Deus não é um patrão distante que nos fala do alto, pelo contrário, é um Pai cheio de amor que se faz próximo, que visita as nossas casas, que quer salvar e libertar, curar de todo o mal, do corpo e do espírito. Deus sempre é próximo a nós. O comportamento de Deus pode-se dizer em 3 palavras: proximidade, compaixão e ternura. Deus que se faz próximo para nos acompanhar, eterno e para nos perdoar. Não esqueçam isso. Proximidade, compaixão e ternura. Esse é o comportamento de Deus. Esse incessante caminhar de Deus nos interpela. Podemos nos perguntar: descobrimos o rosto de Deus como Pai da misericórdia? Ou acreditamos e proclamamos um Deus frio e distante? A fé nos provoca a inquietação do caminho? Ou para nós é uma consolação intimista que nos deixa tranquilos? Rezamos somente para nos sentir em paz? Ou a palavra que ouvimos e pregamos nos faz sair também nós, como Jesus, ao encontro dos outros, para difundir a consolação de Deus? Essas perguntas nos farão bem a que a gente faça a nós mesmos. Olhemos bem, então, para o caminho de Jesus e nos recordemos que o nosso primeiro trabalho espiritual é esse: abandonar o Deus que pensamos conhecer e nos converter a cada dia ao Deus que Jesus nos apresentou no Evangelho, que é o Pai de amor e da compaixão, o Pai próximo, compassivo e terno. E quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai, a nossa fé amadurece. Não ficaremos mais cristãos de sacristia ou de salão, mas sentimos-nos chamados a nos tornar portadores da esperança e da cura de Deus. Que Maria Santíssima, Mulher em Caminho, ajude-nos a sair de nós mesmos para anunciar e testemunhar o Senhor, que é Deus, compassivo e eterno. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tua, in quo sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidebus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Agora, depois da sua locução, a oração do Ângelus, temos então agora os apelos do Papa. Queridos irmãos e irmãs, próximo 10 de fevereiro, na Ásia Oriental, em várias partes do mundo, milhões de famílias celebrarão o Ano Novo Lunar. Chega a eles minha cordial saudação, com as felicitações de que essa festa seja ocasião para viver relações de afeto e gestos de atenção que contribuam para buscar uma sociedade solidária e fraterna, onde cada pessoa seja reconhecida e acolhida na sua inalienável dignidade. Enquanto invoco sobre todos a bênção do Senhor, convido a rezar pela paz, a qual o mundo tanto anseia. E hoje, mais do que nunca, é colocada a risco em muitos lugares, está a risco em muitos lugares. Ela não é uma responsabilidade de poucos, mas de toda a família humana. Contribuamos todos para construí-la com gestos de compaixão e coragem. Continuemos a rezar pelas populações que sofrem pela guerra, especialmente na Ucrânia, Palestina, Israel. Hoje na Itália, celebrado o Dia pela Vida, sobre o tema A Força da Vida nos Surpreende. Uno-me aos bispos italianos, desejar a superação das divisões ideológicas para redescobrir que cada vida humana, mesmo aquela mais marcada pelos limites, tem um valor imenso e é capaz de dar alguma coisa aos outros. Saúdo os jovens de tantos países vindos para o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico, que será celebrado em 8 de fevereiro próximo, memória de Santa Josefina Bakhita, a irmã sudanesa que desde jovem foi escravizada. Também hoje, tantos irmãos e irmãs são enganados com falsas promessas e depois submetidos à exploração e abusos. Unamo-nos todos para combater o dramático fenômeno global do tráfico de pessoas. Rezemos também pelos mortos e feridos dos devastadores incêndios que atingiram o centro do Chile. E saúdo todos vocês que vieram de Roma, da Itália, de tantas partes do mundo. Saúdo em particular os consagrados e consagradas de mais de 60 países que participam do Encontro Peregrinos de Esperança no Caminho da Paz, promovido pelo Dicastério, os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Saúdo os estudantes de Badajoz, Espanha, aqueles da Escola Salesiana Sevigné de Marsilha, bem como os fiéis poloneses de Varsóvia e outras cidades, os grupos de São Bento de Tronto, Ostra e Tingoli. Vejo ali bandeiras japonesas, saúdo também os japoneses, e vejo bandeiras polonesas, saúdo também os poloneses e a todos vocês. E aos jovens da Imaculada também. A todos um bom domingo. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. E assim o Papa Francisco conclui então esse tradicional encontro dominical nesse domingo, quinto domingo do tempo comum. O Papa Francisco nos convidou em sua locução para olhar para o caminho de Jesus e nos recordar que o nosso primeiro trabalho espiritual é esse: abandonar o Deus que pensamos conhecer e nos converter a cada dia ao Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho, o Pai de amor e da compaixão,
E quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai, a nossa fé amadurece. O Papa, depois que voltou a fazer apelo pela paz, tão ansiada por toda a humanidade, e que todos somos também responsáveis na construção dessa paz. Rezemos pela paz. Assim também nos despedimos, agradecendo a você que nos acompanhou pelas nossas redes sociais, também pelas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herb. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.